Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou ensinar essa peça, que ela é bem gostosa de confeccionar e muito fácil também. A gente tem a impressão que haverá arremates, mas a peça é trabalhada inteira. Com exceção, é claro que aqui eu fiz uma troca de cor, mas vocês podem trabalhar de uma cor só também, que ele vai ficar muito lindo. Eu estou usando o Max Color Fio 6, então na minha tensão de ponto, esse centrinho ficou com cerca de 68 centímetros de diâmetro, ok? Na foto ali inicial do vídeo, vocês viram a peça sozinha, como ela está aqui, e também uma opção, vocês podem trabalhar duas peças e na última carreira unir duas pontas e fazer um caminho de mesa, que é o que eu vou fazer agora, lá no final, tá, gente? Lá na última carreirinha que a gente prende aqui com ponto baixo, e depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Para essa peça, eu utilizei Max Color Fio 6, essa aqui é a cor Tâmara, número 7220, aqui no miolo, tá? Eu usei cerca de 50 gramas, mais ou menos, tá, gente? Vai bem pouquinho o fio, então tô usando uma sobra aqui e eu vou utilizar para fazer o miolo. No amarelo, Max Color Fio 6 também, essa é a cor 1289 e você vai precisar de cerca de 200 gramas, então um novelinho como este chega. Como eu comentei, depende também da tensão de pontos de vocês. Se vocês preferirem, vocês também podem fazer com linha. Aí ele vai ficar uma peça menor e aí eu também não tenho como mensurar aí o tamanho que vai ficar. Então vocês vão ter que fazer a amostrinha de vocês, tá bom? Como eu estou utilizando o fio 6, eu vou usar a agulha Clover 3,5 milímetros e vou precisar de uma tesoura para os arremates. Vamos lá, então? Deixa eu encontrar aqui a ponta do meu fio. Eu vou fazer um anel mágico. Caso você tenha dificuldade em trabalhar com anel mágico, vocês podem fazer aí cerca de 8 correntes, fechar com um pontinho baixíssimo, formando um anelzinho, tá? Aqui eu subo duas correntes, eu já tenho a altura do meu primeiro ponto alto, laço. Dentro do meu anel mágico, eu vou trabalhar mais cerca de 23 pontos, ficando com um total de 24 a contar aqui das correntes iniciais. Eu vou completar então os meus 24 pontos dentro do anel mágico e eu já volto aqui para a gente trabalhar a próxima carreira. Feito então um total de 24 pontos altos dentro do anel mágico, pego essa sobrinha de fio e puxo, fechando o meu anel, ficando desta forma. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início, fechando o nosso miolinho. Vou subir 4 correntes, 3 que equivale a um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Laço o fio. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, intercalando com uma corrente. Ponto sobre ponto e uma correntinha de espaço. Então, nós vamos continuar com os nossos 24 pontos altos, só que agora com uma corrente de intervalo. Vamos seguir fazendo desta forma até o final da carreira, onde eu já volto para finalizar e para a gente subir aí com a próxima carreira. Trabalhamos então os nossos 24 pontos altos intercalados por uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha do início e finalizar com um ponto baixíssimo, ficando sobrando aqui a quarta corrente, que é o intervalinho. Subo 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar ponto alto sobre a corrente de intervalo e ponto alto sobre o ponto alto de base.
Então, nós vamos fechar esta carreira, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, seja ele a corrente ou o ponto alto. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com um total de 48 pontos altos, tá, gente? Vamos fazer essa repetição, então, um ponto alto sobre cada corrente e um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Aí eu já volto para dar sequência à nossa videoaula. Trabalhados então os nossos 48 pontos altos, fechamos com ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Subimos 3 correntes para dar altura de um ponto alto e 2 correntes de intervalo, laço. Pulo 2 pontos de base. Então, dando sequência, aqui a gente subiu 5 correntes, 3 que equivalem a um ponto alto e 2 de intervalo. Pulamos um ponto de base, trabalho um ponto alto. 2 correntes, pulam de base, um ponto alto. 2 correntes, pulei um ponto alto. Então, nós vamos ficar agora com 24 pontos altos, intercalados por 2 correntes, sempre pulando um pontinho de base. 2 correntes, pula um ponto alto. Vamos trabalhar essa sequência por toda a volta da nossa base. Feita a nossa repetição, ficamos dessa forma. Feitas as 2 correntinhas finais, eu venho na terceira correntinha aqui do início da carreira, finalizo. Sobe 3 correntes e para cada intervalinho de 2 correntinhas, vamos trabalhar 2 pontos altos. E ponto alto sobre o ponto alto de base. Sobre o intervalo de corrente, 2 correntinhas. Aliás, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto. 2 pontos altos sobre as 2 correntes de base. E ponto sobre ponto. Vamos fazer essa repetição até o final da nossa carreira. Finalizada a minha carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Agora, nós vamos subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, e agora 3 correntes de intervalo. Pulo 2 pontos de base, um ponto alto. Faço 3 correntes de intervalo, pulo 2, um ponto alto. 3 correntes, pulei 2, um ponto alto. Então, esta será a nossa sequência por toda a volta da nossa base. Finalizada essa volta, a gente tem um total de 24 pontos altos, intercalados por 3 correntinhas. Vamos ver aqui na terceira correntinha, finalizar com um ponto baixíssimo. Subimos 3 correntes e vamos trabalhar agora 3 pontos altos sobre o intervalo de 3 correntes de base. Trabalhe ponto alto sobre ponto alto. E sobre o intervalo de correntes, 3 pontos altos. Ponto sobre ponto. E vamos seguir nesta sequência até o final da nossa carreira. Pronto, meus amores. Já trabalhei aqui essa carreira somente de pontos altos e fiquei com um total de 96. Feche com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir agora 3 correntes que equivalem a um ponto alto e vou trabalhar mais um ponto alto no mesmo intervalo. Vou fazer 4 correntes. Vamos pular 3 pontos de base e trabalhar ponto sobre ponto. Um ponto alto, mais um.
Agora, nós vamos trabalhar esses intervalos de 2 pontos altos no mesmo intervalo, intercalados por 4 correntes. Então, feito 4 correntes, pulamos 3 pontos de base e no próximo, 2 pontos altos. 1, 2. Nessa carreira anterior, a gente fica com a impressão que ele vai querer virar um chapeuzinho, tá, gente? Mas agora ele vai se ajeitar com essa última carreira que eu vou trabalhar nessa cor. Finalizada essa carreira, eu vou arrematar e vou iniciar com o amarelo. Mas, como eu falei no início do vídeo, é opcional. Se você preferir, pode seguir aí trabalhando com a mesma cor, tá? 4 correntes, pulamos 3 e trabalho 2 pontos altos. Então, vamos fazer essa sequência e eu já volto para a gente trabalhar as próximas carreiras. Pronto, meus amores, após finalizado esse primeiro trecho, como eu mencionei, eu arrematei o meu fio. Nós vamos ficar com 24 intervalos de 4 correntes. Então, agora eu vou iniciar com o amarelo e eu vou prender o meu fio em qualquer intervalinho de 4 correntes. Eu já inicio com um ponto baixo e 2 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo intervalo, vamos fazer mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Ficando então com um bloquinho de 5 pontos altos no intervalo. Uma corrente de separação, vou para o próximo intervalo de correntes. Nós vamos trabalhar 5 pontos altos para cada intervalo de 4 correntes de base. Sempre separados nesta carreira por uma corrente. Então, amores, nós vamos fazer essa repetição por toda a volta. Os 24 blocos de 5 pontos altos, separados por uma correntinha. Dessa forma. Vamos concluir a nossa carreira e eu já volto. Finalizada então nossa carreira, montando os nossos bloquinhos de 5 pontos altos, intercalados por uma correntinha. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui, na segunda corrente que eu subi, um ponto baixo, 2 correntes. Também na segunda, finalizo. Subo 3 correntes e vou repetir um ponto alto para cada ponto de base. Nós vamos manter os 5 pontos altos de base, com um porém. 5 pontos altos, uma corrente. No próximo bloquinho, faço a repetição. No caso, os pontos altos serão os mesmos. 5 pontos altos de base. E aqui está o detalhe. Um intervalo com uma corrente e o próximo intervalo com 2 correntes. Faço a repetição dos 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Se na anterior eu fiz 2 correntes, então no próximo eu faço apenas uma. Nós vamos intercalar intervalos de uma ou 2 correntes. Sempre nessa sequência, uma, 2, uma, e a próxima será de 2 correntes. E como eu falei, mantemos os 5 pontos altos, tá? Aqui eu fiz apenas uma correntinha, então o próximo intervalo serão 2. E vamos seguir com esta repetição até o final da carreira. 3, 4, 5. Aqui eu fiz 2, então no próximo intervalo apenas uma corrente. Entenderam, amores? Então,
segue os nossos 5 pontos altos, intercalo uma, duas correntes. Se você quiser adiantar a próxima carreira após finalizar esta, nós vamos manter os 5 pontos altos e onde eu tenho uma corrente, eu vou repetir uma corrente. E onde eu tenho duas, eu vou aumentar mais uma, eu vou fazer 3. Então, após finalizar esta carreira com intervalos de 1 e 2, a próxima carreira será intervalos de 1 e 3 correntes. Segue os 5 pontos altos e só que nós vamos aumentar aqui o intervalo onde eu tenho 2 correntinhas, na próxima carreira você fará com 3 correntes, tá? Então, eu vou finalizar esta carreira e já vou adiantar a próxima e já volto para mostrar para vocês como fica. Bom, amores, eu voltei aqui para finalizar então essa segunda carreira, para que não fique dúvidas. Trabalhei os intervalos de 1, 2 correntes, 1, 2. Aqui o último intervalo é uma corrente, então aqui para finalizar a carreira, 2 correntes. Ó, a próxima é apenas uma, dá certinho. Venho na terceira correntinha, finalizo com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, sempre para dar altura no início da carreira do primeiro ponto alto. E vou repetir os próximos 4 pontos altos de base. Então, como eu mencionei antes, a gente segue com os 5 pontos de base. Aqui eu tenho apenas uma corrente, então eu repito uma corrente. Trabalho os 5 pontos altos de base. 2, 3, 4, 5. Se na base aqui eu tenho 2 correntes, então eu vou aumentar. 1, 2, 3 correntes. Laço o fio e repito os 5 pontos altos a seguir. Um ponto para cada ponto de base. Próximo intervalo apenas um, então faço apenas um. Vou fazer mais um aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Na base eu tenho 2 correntes, então agora eu trabalho 3. Então, amores, esta é a sequência aqui na minha terceira carreira no fio amarelo. 1, 3, 1 e 3. Na próxima carreira, que vai ser a última nesse intervalinho de argolinhas aqui intercalados de 1 a 3, na próxima carreira eu vou continuar com o intervalo de uma corrente, onde eu tenho uma, e onde eu tenho 3 eu vou fazer 4 correntes, tá? Então aqui, ó, quando eu finalizar essa terceira carreira, na base eu tenho 2 correntes, então vou fazer 3, finalizo com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, repito os pontos de base, ficando com 5, uma corrente, 5 pontos altos. Então, na próxima carreira aqui eu tenho 3, na próxima eu terei 4. Então, eu vou finalizar esta carreira com intervalos de 1 e 3 correntes e já vou adiantar a próxima carreira que eu terei 1 e 4 correntes, tá? Finalizada essas 2 carreiras aqui, eu já volto para mostrar para vocês. Pronto, meus amores, então eu finalizei esta carreira, a terceira no amarelo, com intervalos de 1 e 3 correntes. Já finalizei esse quarto trecho de 1 e 4. Uma corrente, 4 aqui para finalizar, porque eu estou acima do grupinho de 3 correntes. Então, fiz 4, finalizo com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos subir com a próxima carreira, então. 3 correntes. E eu vou repetir esses próximos 4 pontos altos de base. 1, 2, 3, 4. Aqui vamos seguir com o intervalo de uma corrente. Uma correntinha. Vou fazer a seguir os 5 pontos altos de base. 2, 3, 4
e 5. E sobre o intervalo de 4 correntes, nós vamos trabalhar um total de 5 pontos altos sobre elas. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5 correntes. Trabalho os 5 pontos altos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nesse trecho, agora nós ficamos com um grupo de 15 pontos altos. 5 sobre o primeiro bloco, 5 sobre as 4 correntes e os 5 finais. Vamos para o próximo grupinho. Uma corrente, laço. E vou trabalhar os 5 pontos altos de base, um para cada ponto. 3, 4, 5. Cheguei nas 4 correntes, onde eu trabalho 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos sobre os 5 de base, um ponto alto para cada ponto de base. 3, 4, 5. Então, aqui montamos um segundo bloco de 15 pontos altos. Sempre onde tem apenas uma corrente, eu faço a repetição dessa corrente. E agora eu vou montar o próximo grupo, da mesma forma que trabalhamos os 2 primeiros, certo? Quando chegar aqui no último grupinho, eu volto para finalizar a carreira com vocês, tá? Então, aqui é só seguir fazendo dessa forma. Voltei, amores, então aqui, este é o bloco de número 23, e aqui dei início ao bloco de número 24, que a gente já iniciou aqui com as 3 correntes e os 4 pontos altos. Então, aqui eu fiz a repetição de ponto sobre ponto, falta eu trabalhar os 5 pontos altos sobre o intervalo de 4 correntes. 3, 4 e 5. Finalizamos com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui está pronto o bloquinho de número 24. Notem que a gente já começa no meio dele. Agora, a gente vai trabalhar nossa próxima carreira. Então, subimos 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Laço o fio. Eu vou trabalhar os próximos 2 pontos altos. 1, 2. Um para cada ponto de base. Esses 2 últimos pontos, nós vamos fechar junto. Então, eu vou trabalhar um ponto alto sem fechar, sem finalizar, e o próximo. Ficando com 3 laçadinhas na agulha. Finalizo. E esses 2 últimos pontos tornaram-se apenas um. Agora, aqui nesse intervalo de uma corrente, nós vamos trabalhar 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 correntes. Lacei, vou para o próximo bloco. Nós vamos sempre fechar 2 pontos, um no início e o outro no final. Vamos diminuir. Então, fiz as 11 correntes, lacei. Primeiro ponto alto, trabalho sem finalizar. E laço e faço o segundo sem finalizar também. Agora, eu fecho junto. Diminui um ponto. Vou trabalhar os próximos pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base, até restar apenas 2 pontos altos finais. Então,
um ponto alto para cada ponto de base. Agora faltam 2, vamos fechá-los juntos. Primeiro sem fechar e o segundo. Finalize os 2 juntos. Então, ó, a gente sempre vai diminuir um ponto no início e um ponto aqui no final. E agora vamos fazer um intervalo de 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lacei. Vamos diminuir no próximo bloco um ponto alto no início. Deixei na agulha, vou para o próximo. Deixei na agulha. Agora sim eu finalizo junto. Trabalhamos os próximos pontos altos, normalmente um ponto alto para cada ponto de base, até restar 2 pontos altos no final deste bloco. Então, amores, a gente tinha um bloco central de 15 pontos altos, vamos ficar com 13. A partir de agora, todas as carreiras nós vamos diminuir este bloco, sempre diminuindo um ponto no início e um ponto no final. E aqui sempre vai haver diferença a partir de agora. Aqui restam 2, vamos fechar os 2 pontos de uma vez só, tornando apenas um. Entenderam, amores? Então, a gente vai fazer essa sequência até o final da nossa carreira, tá? Aí eu volto para finalizar esse último bloco junto com vocês. Trabalhamos então nossa sequência, sempre diminuindo um ponto de cada lado do nosso grupo e as argolas de 11 correntes. Aqui o meu último bloco. Vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou subir 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Trabalho o próximo ponto alto, normalmente. Lembra que aqui a gente já começa no meio do nosso motivo. Agora, eu tenho 2 pontos. Vou fechá-los de uma vez só. Primeiro ponto, puxa a laçada, passei sobre 2 e deixei na agulha, laço. E aqui eu tenho uma dica para vocês. Não pegue aqui no ponto. Passe a agulha por essa laçada e por estas duas aqui dos pontos altos de base. Sai lá atrás. Puxa a laçada. Espera aí que ficou um nozinho. Aqui, ó, nesses 2. Puxei, deixei na agulha. Desta forma. Finalize. Fazendo dessa forma, amores, o nosso motivo aqui, como a gente vai diminuir um ponto de cada lado, aí ele vai ficar bem retinho se a gente pegar dessa forma. Eu vou trabalhar aqui o próximo grupo, vocês vão entender melhor. Feita aqui a minha diminuição, faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço. Eu vou contar aqui, ó, eu tenho 11 correntes, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta corrente, vou trabalhar um ponto alto, 5 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo. Então, aqui, bem no meio desta argola, nós montamos um V. Vamos fazer novamente 5 correntes e vamos trabalhar o próximo grupo. Então, aqui, ó, a gente vai pegar, não aqui no topo, no ponto alto. Eu vou pegar dessas 2 argolinhas aqui abaixo. Saio lá atrás. Puxei a laçada, passo sobre 2, deixo na agulha.
Vou para o próximo ponto. Puxei, passei sobre 2, fiquei com 3 argolas, finalizo. Então, aqui eu diminui mais um ponto. E olha aqui como fica bonito o acabamento. Note que vai ficar bem retinho o nosso motivo. Vou trabalhar 9 pontos altos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos diminuir também os dois últimos pontos. Lacei, próximo ponto, puxei, deixei na agulha, laço. Próximo ponto, ó, não pego aqui na argolinha. Eu passo a agulha sobre as 2 argolas dos pontos altos de base, saio lá atrás, puxei a laçada, passo sobre 2. Agora, finalizo todos juntos. Olha, vocês conseguem perceber aqui que o nosso desenho vai ficar bem retinho. Vai ficar bem bicudinho. 1, 2, 3, 4, 5, lacei. Vou vir na 6ª corrente, aqui, bem no meio. Um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, lacei. Ponto sobre ponto. Formei um segundo V. Então, aqui nós vamos ficar dessa forma sempre no meio, nessa carreira. 5 correntes, laço e vou fazer o mesmo processo. Vou diminuir o primeiro e o segundo ponto. Então, aqui eu não vou explicar mais, gente, eu sempre vou pegar essas 2 argolinhas aqui. Para o meu ponto ficar bem firme e o motivo ficar bem retinho. Fui lá para o segundo ponto, finalizei. Então, já diminuí novamente um ponto aqui no começo. Trabalho 9 pontos normais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou diminuir os 2 últimos pontos. 1 e 2. Finalizei. Certo? Então, vamos fazer essa repetição por toda a volta do nosso trabalho. Aí, eu já volto aqui para finalizar com vocês. Finalizada mais esta carreira, ficando com esse motivo dessa forma e sempre diminuindo o ponto de cada lado. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha do início. Aqui ainda temos 3 pontos, então aqui eu subo 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E agora esses 2 vai ficar apenas um. Não finalizo o próximo ponto. E aqui no último, lembrando, a gente pega sempre essas 2 argolinhas, sai lá no avesso. E agora finalizo. Então, diminuí já esse último ponto. Agora aqui, nesse motivo, trabalhamos 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Laço. Faço ponto alto sobre o ponto alto do V. Dessa forma. Faça 2 correntes, lace. Eu tenho 5 correntes, eu vou vir aqui na 3ª e vou repetir esse V aqui da base. Então, trabalhamos um ponto alto, 5 correntes, no mesmo intervalinho, mais um ponto alto.
Então, aqui a gente formou um V. Duas correntes, ponto sobre ponto, sobre o V da base. Uma, duas, três, quatro, 5 correntes. Olha, o nosso motivo vai ficar assim agora. Laço. Vamos diminuir aqui esses dois primeiros pontos. Então, pegando sempre nas laçadinhas abaixo, saio no avesso, puxei a laçada, passo sobre dois e deixo as duas laçadinhas na agulha. No próximo ponto, da mesma forma. Agora, finalizo. Então, já fiz aqui a minha diminuição do começo do motivo. Agora, eu vou trabalhar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque agora vamos diminuir aqui esses dois pontos, ficará apenas um. Lacei, deixei na agulha, lacei, puxei a laçadinha, passo sobre dois, deixo na agulha, finalizo. Olha, conseguem perceber, nosso motivo está bem reto. Fazendo dessa forma, pegando sempre aquelas duas argolinhas ali da base. Agora, vamos repetir esse motivo. 5 correntes, ponto alto sobre o ponto alto da base ali do V. Duas correntes, na metade do V, que na terceira correntinha, um ponto alto. 5 correntes e ponto alto no mesmo intervalo, formando um Vzinho. Duas correntes, ponto alto aqui sobre o ponto alto da base. E aqui a gente já formou um segundo desenho, exatamente como o primeiro. 5 correntes. E vou repetir aqui, diminuir o primeiro, fazendo uma diminuição, né, nos primeiros dois pontos e nos últimos dois. Aqui a gente fica com intervalo de 7 pontos altos. Feito 7 pontos de intervalo, agora vou trabalhar os últimos dois pontos, finalizando-os de uma vez só os últimos dois, para que fique apenas um. E aí, vamos repetir esse motivo também. Vamos fazer essa repetição por toda a volta do nosso trabalho. Vamos agora finalizar nossa carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Gente, agora ficou bem aqui no canto, então eu vou cortar o meu fio, tá? Para ficar mais fácil o trabalho. Eu vou cortar esse fio e eu vou prender aqui, ó, no ponto alto, no primeiro ponto alto, porque aqui sempre vai ser um ponto alto, tá? Então fica mais fácil para trabalhar esse trecho aqui, como a gente tem as diminuições, aí fica o ponto mais bonito também. Então, aqui nesse ponto alto, vou prender aqui com um ponto baixo e duas correntes, então já tem a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui, eu vou repetir as duas correntes, tá? Então, já tenho um ponto alto, faço mais duas, que é o intervalo de duas correntes.
ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu tenho um ponto alto e duas correntes. Faço duas correntes novamente. Bem no centro do V, na terceira corrente, trabalho um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, 5 correntes. No mesmo intervalo, mais um ponto alto. Então, amores, aqui, ó, sempre no meio desse V que a gente trabalhou na base, a gente vai repetir um V no centro, como a gente fez aqui agora. Duas correntes, ponto sobre ponto. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Olha, então agora nosso motivo ficou dessa forma. Para chegar aqui, sempre 5 correntes, dos dois lados, tá? 5 correntes, e agora vamos diminuir os primeiros e os últimos pontos. Então, aqui, os dois primeiros vão ser apenas um. Vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu tenho meus dois últimos pontos altos. Aqui as 3 correntes, que estava equivalendo ao primeiro ponto alto. E aqui a diminuição. Então, aqui eu puxo a laçada, deixo na agulha. E aqui no último ponto. Aquele arremate, depois a gente faz ele certinho. Diminuir os pontos. Ficando dessa forma. 5 correntes. E agora eu vou fazer o meu próximo motivo. Ponto sobre ponto. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes e vamos fazer um novo V. Na terceira correntinha, um ponto alto, 5 correntes. Ponto alto no mesmo intervalo. Agora, duas correntes, ponto sobre ponto. Duas correntes, ponto sobre ponto. Segundo motivo finalizado. Agora, 5 correntes. E vou fazer o próximo motivo aqui, onde a gente trabalha uma diminuição de cada lado. Após a primeira diminuição, são feitos 5 pontos altos nesta carreira. 2, 3, 4 e 5. A minha última diminuição deste desenho. Certo, amores? Então, vamos repetir dessa forma até o final. E eu já volto aqui para finalizar a carreira junto com vocês. Bom, amores, olha como já está criando forma. Quase pronto o nosso centrinho. Então, aqui eu trabalhei meu último motivo aqui de pontos altos. Fiz as 5 correntes. E aqui está o início onde eu prendi o fio. Então, eu vou contar aqui o ponto baixo, 1, e vem aqui na segunda corrente, ponto baixo, primeira corrente, segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Concluindo, então, essa carreira, depois que a gente corta esse fio, olha. Então, ficou o mesmo motivo que os outros, tá? Achei que arrematando ali o fio ficaria mais fácil do que ficar tentando adaptar aqui essa parte. Então, para iniciar, vamos fazer da mesma forma.
3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e 2 correntes de intervalo. Laço, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, e aqui eu estou no topo, onde eu tenho V. Então, eu trabalho o V. Eu faço um ponto alto na terceira corrente, 5 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo. Então, agora, esse é o topo do meu motivo. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E ficaremos dessa forma. Trabalho 5 correntes. Então, sempre para chegar aqui no motivo central, ó, 5 correntes. E para sair dele, 5 correntes também. E agora, vamos diminuir os 2 primeiros pontos. Agora, tornou um só. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou fechar os 2 últimos pontos de uma vez só. Dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos repetir aqui o motivo central. Vocês viram como é fácil? Para entrar 5, para sair 5 correntes. Ponto sobre ponto, com 2 correntes de intervalo. Então, vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes. Ponto sobre ponto. 2 correntes. Ponto sobre ponto. 2 correntes. Estou no topo, onde na terceira corrente eu vou repetir o V. Um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto. Duas correntes e vou descer com o motivo. Ponto sobre ponto, 2 correntes. Ponto sobre ponto, 2 correntes e ponto sobre ponto. Acabei o motivo, agora faço 5 correntes. E vamos repetir aqui as diminuições no início e no final do nosso bloco de pontos altos. Diminui o primeiro, trabalho 3 pontos altos. E vou diminuir os últimos 2 pontos. Certo, amores? Então, vamos trabalhar esta repetição até o final da carreira, onde eu já volto para finalizar aqui junto com vocês. Vamos finalizar a nossa carreira após a nossa repetição. Fiz as 5 correntes e vou prender com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início da volta. Agora, vamos repetir aqui as 5 correntes. 3 que equivalem a um ponto alto e 2 de intervalo. E vamos fazer a nossa repetição de ponto sobre ponto, no caso, um ponto alto, separado por 2 correntes. Ponto sobre ponto, 2 correntes. Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, e aqui estou no topo do meu motivo, onde eu faço a repetição do V. Um ponto alto, 5 correntes e ponto sobre ponto.
2 correntes e vou descer trabalhando ponto alto sobre ponto alto, assim como a gente fez nas carreiras anteriores, separados por 2 correntes. 2 correntinhas, ponto sobre ponto. 2 correntes e ponto sobre ponto. Então, aqui vai ficar agora dessa forma. Bem tranquilo, né, gente? Aqui as 5 correntes. E vou diminuir os pontos. O primeiro, o segundo. Agora, um ponto alto apenas. E aqui eu trabalho os últimos 2 pontos altos fechados juntos. Dessa forma. Trabalho as 5 correntes e vamos fazer a repetição do nosso motivo. Duas correntes, ponto sobre ponto. 2 correntes, ponto sobre ponto. Creio eu que agora já está bem tranquilo aí para vocês, porque notem que é só repetição. A única diferença é quando chega aqui no topo, a gente faz a repetição do nosso V. Um ponto alto, 5 correntes, um ponto alto. 2 correntes, feito o nosso V, lá da ponta. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto sobre ponto. 2 correntes, ponto sobre ponto. Finalizei agora 5 correntes de intervalo para chegar aqui nos bloquinhos, onde eu vou fazer a diminuição. Os 2 primeiros fechados juntos, agora só me sobrou um ponto alto central e os últimos 2 fechados juntos também. Certo, meus amores? Vamos concluir esta carreira e eu já volto para trabalhar a última carreira junto com vocês, ok? Prontinho, amores, então finalizei a minha carreira, que já trabalhei as 5 correntes e já finalizei na terceira correntinha do início. Agora, vamos subir a nossa última carreira, com 5 correntes, pois 3 equivale a um ponto alto e 2, um intervalinho de 2 correntes de base. Trabalhamos a nossa repetição de ponto alto sobre ponto alto, separados por 2 correntes. 2 correntes, ponto sobre ponto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes e agora eu vou trabalhar o meu V no topo, onde eu tenho as 5 correntes. Um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto no mesmo intervalo. Duas correntes e desço fazendo a repetição de ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto sobre ponto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. O último ponto alto. E agora 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Agora, nós temos 3 pontos altos aqui na base. Nós vamos fechar os 3 de uma vez só. Então, pego o primeiro, deixo as 2 laçadas na agulha. Trabalho o segundo sem completar e o terceiro. Então, a gente fica com 4 laçadinhas na agulha. Fechamos todos juntos.
Então, agora nessa última carreira, a gente fecha os 3 pontos altos todos de uma vez. 5 correntes e trabalhamos a nossa repetição, como nas carreiras anteriores. Sem mistério. Quando eu chegar ali no topo, como eu falei para vocês, eu vou unir esta peça à outra, porque eu quero um caminho de mesa grande. 2 correntes, ponto sobre ponto. 2 correntes, e aqui no topo, no V, eu vou trabalhar um ponto alto, 2 correntes. Se você for trabalhar a peça como eu fiz essa aqui, é só seguir fazendo o seu Vzinho com 5 correntes, e esta é a nossa última carreira. E os 3 pontos altos que a gente tem aqui na base, você vai fechar os 3 juntos, formando um só. Fecha os 3 pontos altos juntos, ok? Como eu vou unir, nós vamos unir 2 lados, 2 partes. Então, eu deixo lá à frente. Deixa eu ajeitar aqui. E aqui, ó, eu subi um ponto alto, 2 correntes. Vou pegar aqui uma ponta e vou prender com um ponto baixo na terceira corrente lá da outra peça. Um ponto baixo. Faço 2 correntes e volto. E vou completar o meu leque trabalhando um ponto alto. Então, aqui eu já uni uma ponta. Vou descer fazendo a repetição de 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto sobre ponto. 2 correntes, e assim eu vou fazer até o último ponto alto. Duas correntes, aqui o meu último ponto alto. E agora a gente trabalha 5 correntes. Agora eu vou fechar esses 3 pontos altos todos de uma vez. 1, 2 e 3. Finalizei. Todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou subir para o próximo motivo. Trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, intercalados por 2 correntinhas. Até chegar ali no nosso V central. Aqui o último ponto alto, que é o do V. Aí faço 2 correntes. Na terceira correntinha eu trabalho um ponto alto, 2 correntes apenas. Aí eu pego lá a segunda ponta, ó, essa aqui eu uni, agora eu pego a segunda ponta. E vou laçar aqui a terceira corrente do meu Vzinho, da ponta do trabalho, e prendo com um ponto baixo. Desço 2 correntes e finalizo aqui o meu V. Então, eu já tenho as 2 partes unidas. Aqui eu desço normalmente, fazendo 2 correntes e um ponto alto para cada ponto alto de base. 2 correntes, ponto sobre ponto. Aí, amores, agora, unidas as 2 pontas, para quem vai fazer aí a união de 2 partes, ou mais, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí é só finalizar, fazendo a volta da sua base com a mesma repetição que eu já passei para vocês. Aqui, 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5. E vou subir fazendo o próximo motivo a mesma repetição. Então, aqui, ó, deixa eu tentar dar ajeitada aqui. Olha, ficamos com 2 pontas presas. E é só isso, gente. É só fazer agora a repetição, contornando
a sua base, trabalhando o último V, como esse. Vou contar aqui, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5 intervalinhos de 2 correntes e no topo o V, 5 de cada lado. E aí os nossos 3 pontos altos fechados juntos, e é só finalizar a sua peça. Como eu já uni aqui, viu que é super fácil, é só fazer um pontinho baixo, tá feito o nosso trilho. Só vou completar a volta aqui, e só para finalizar a minha peça. Depois fazer os arremates, porque tem algumas pontinhas ali da troca de fio, do corte do amarelo. E aí o meu caminho estará pronto, assim como vocês viram na foto ali no início do vídeo. Vou agradecendo então a companhia de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, das dicas que foram dadas para sua peça ficar ainda mais bonita. E abaixo do vídeo, na descrição, tem o link da minha rede social, do Facebook. Vocês podem me seguir lá, me enviar mensagem, enviar sugestões de peças que vocês gostariam de ver aqui no canal, ok? Ou também, claro, mandar as fotos dos seus trabalhos feitos através dos meus vídeos. Fico muito feliz quando vocês me mandam mensagens de carinho lá no Messenger, tá? Então eu fico aguardando a visita de vocês lá no Face e também os seus comentários aqui abaixo do vídeo sobre o que vocês acharam desta peça. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e eu aguardo vocês no nosso próximo trabalho, ok? Então, obrigada por enquanto e até a nossa próxima videoaula.